Não se nasce mulher, torna-se. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Eu acho que eu sou uma guerreira. Eu me acho suprema. Eu acho que todas as mulheres são de parabéns, sabe? Eu tô de parabéns. Eu tenho minha mente mais aberta agora, porque eu vejo muita coisa ao meu redor. Eu me espelhei muito na minha mãe. Ela sempre foi batalhadora. Eu acho que eu sou uma vitoriosa. Hoje eu me amo. Eu sei que eu posso fazer tudo sozinha. A gente é muito mais forte que muito homem por aí. A mulher tem que ter mais valor. A mulher ainda tem pouco valor hoje. Há 3 coisas nesse mundo cujo gosto não sacia: o gosto do pão, da água e o nome de Maria. As Marias do Brasil e do mundo, aqui representadas pelas 7 Marias de Irati e região, somam a metade da população do mundo. Mas o trabalho que realizam as Marias, trabalhos que sustentam a vida da humanidade, são tornados invisíveis aos olhos da sociedade, ou são mais explorados. As Marias aqui retratadas são mulheres que viveram e vivem as suas vidas em uma sociedade machista e patriarcal. A necessidade de enfrentar diversas situações de preconceito, discriminação e exclusão social que tem a ver com o fato de serem mulheres e de serem mulheres pobres e resistir e se reinventar dentro dessas condições para sobreviver, participa da trajetória de vida de todas essas mulheres. São guerreiras, forjadas pela necessidade de guerrear com a vida. As Marias que vamos conhecer desejam ser valorizadas como pessoas, como mulheres, como trabalhadoras e como seres humanos. A família se define em um conjunto de normas, práticas e valores que tem seu lugar, seu tempo e uma história. Eu nasci no interior, em casa mesmo, e eu tive uma infância feliz até os meus 10 anos. E foi aí que eu perdi a minha mãe, meu pai abandonou a família. Perdemos praticamente tudo. Perdemos o chão. E ficamos por conta do juiz. Ficamos espalhados, não crescemos mais juntos. Foi cada um para um canto. A gente mesmo se criou. Meu pai trabalhava fora desde quando eu tinha 1 ano de idade. A gente não conviveu muito. A gente se via a cada 2 a 2 meses, 3 a 3 meses. Praticamente fomos criados pela minha mãe e pela minha avó. Elas criaram a gente. Eu sofri muito quando eu era pequena, sabe? Meu pai era alcoólatra e quem tinha que sustentar a casa era minha mãe. Ela sempre foi muito trabalhadeira, então quem colocava comida dentro de casa era ela. Depois de muito sofrimento, muita separação do meu pai com a minha mãe, a gente conseguiu ter a nossa casa. Porque a gente sempre mudou de favor ou de aluguel. No universo das mulheres e no seio da sociedade patriarcal, destaca-se o papel da mãe. Os relatos de Nossas Marias confirmam isso. A maternidade é um desejo da maioria das mulheres e para tantas outras parece ser uma imposição que gera um fardo enorme. Ser mãe é sinônimo de cuidar, é exemplo de vida para tantas outras Marias e para outras é a sustentação da família.
batalhadora, guerreira. Até hoje eu lembro de uma vez que ela ainda estava de dieta e estava chovendo. E ela saiu para buscar lenha. E aí o meu falecido padrinho gritou para ela: comadre, pare, a senhora vai se machucar, tá chovendo. E a senhora não tá boa, ainda tá de dieta. E ela respondeu pro compadre dela: se eu não for, as crianças vão morrer de fome. Tem que buscar lenha pra fazer comida pra eles. Enquanto isso, o pai tava lá, debruçado na janela. Então eu acho que assim, a mãe, ela... coitada da mãe. Ela é uma mulher simples, humilde, mas ela é bem corajosa mesmo. A minha mãe é meu tudo. É meu exemplo de vida. Ela sempre foi dona de casa. Não terminou os estudos. Ela é muito guerreira. Quando eu vou desabar, é ela que me segura. É ela que me joga pra cima. É ela que segura as pontas com meus filhos. A minha mãe é meu tudo. Eu me espelhei muito na minha mãe. Ela sempre foi batalhadora. Ela cuidava muito bem dos 3 filhos. Ela sempre estava presente, sempre estava perto. Ela tirava da boca dela para dar pra gente. Ela conseguiu cuidar muito bem de nós 3, enquanto meu pai estava lá no bar bebendo. Hoje em dia eu me acho suprema. Se eu fosse pelo meu marido, eu não ia ter nada hoje. Eu acho que hoje em dia as mulheres tomaram conta, sabe? Basta você querer. Hoje eu sou muito realizada. Eu me garanto e eu me acho. Eu não dependo de homem nenhum. Não mesmo. Hoje eu me amo. Eu sei que eu posso fazer tudo sozinha. Não dependo de ninguém. Dependo da minha mãe. Ela me ajuda muito. Se eu quero, eu vou atrás. Se eu consigo, eu corro atrás. Eu trabalho, eu me viro. A questão de eu terminar meus estudos, me formar, é uma forma de eu me amar. Porque uma hora o casamento acaba, o marido se vai, o dinheiro acaba. E eu fico ali. Ter uma profissão vai fazer eu me manter, conseguir tudo o que eu queria. Eu acho que eu sou uma guerreira. Passar por tudo que eu passei. Eu acho que eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom caráter. E ver a minha filha se formando esse ano é uma vitória, sabe? E eu tô muito satisfeita com isso. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já cuidava de criança. E quando eu completei 18 anos eu fui embora para Curitiba, que foi lá que eu aprendi minha profissão, que é cabeleireira. Aí eu voltei para Irati e comecei a fazer unha nas casas. E aí agora hoje faz 6 anos já que eu tô com meu salão de portas abertas aqui. Eu trabalho desde os 12 anos. Primeiro eu fui babá, eu cuidava de um nenê de 8 meses e depois eu cuidei de um piazinho de 3 anos. Aí depois eu fui trabalhar no mercado. Eu fiquei assim 2 meses porque era bem puxado, sabe? A gente tinha que ir no estoque, levar pra cima, carregar sacos assim de 5 quilos. Eu tinha saco de arroz de 5 quilos, de açúcar de 5 quilos para carregar. Aí eu acabei me machucando, sabe? Porque eram 5 sacos de 50 quilos para eu carregar. Quando eu machuquei, eles me mandaram lavar a caixa d'água. Só que eles colocavam a caixa d'água na frente do mercado e era época de inverno. E era onde pegava o pior vento. Aí eu vou te falar uma coisa. A minha mãe tinha falecido quando eu entrei no mercado. Fazia 1 mês mais ou menos. Então, um dia eu estava bem triste, estava bem transtornada e eu falei para um dos donos e que eu estava bem triste, estava sentindo falta dela. E aí ele me falou assim: no momento que eu entro para dentro da porta da empresa, eu tenho que esquecer de tudo e de todos. Tipo, eu tinha que atender os clientes como se eu estivesse feliz com um sorriso no rosto. Desde pequeno, a gente teve que se virar. Ir pra roça, ajudar o pai com a mãe. Nós quebrava milho, arrancava feijão, carpia. Muitas vezes com muita geada e a gente lá quebrando milho.
rachava toda a mão, sangrava. Nessa época eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Nem meus irmãos tivemos muita oportunidade de estudar, porque a gente tinha que ajudar o pai com a mãe na roça. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Antes disso, a minha mãe já tinha me tirado da escola. A minha mãe não teve estudo, então ela achava que eu não precisava estudar também. Por isso que só com mais idade é que eu fui voltar a estudar. Trabalhei em vários lugares, fui empregada e babá em várias casas. Antes de trabalhar como empregada, trabalhei em lanchonete e em supermercado. Depois que me casei, não deu mais certo de trabalhar, porque ficava longe demais da escola. Se a gente ficar só em casa, que nem eu digo, dona de casa não tem valor. Além de fazer tudo, sempre tem alguém para reclamar, para achar que não tá bom, e ainda não ganha nada. Eu acho injusto, porque dona de casa trabalha muito mais do que qualquer homem, do que qualquer outro serviço. Além de cuidar da criança, tem que cuidar da casa, da roupa, de tudo. Que nem eu digo, o serviço da dona de casa tinha que ser mais bem valorizado, porque a gente faz e nunca tá feito. Virou as costas, se duvidar, a pia já tá cheia de novo, o chão já tá sujo de novo. É roupa que troca um monte de vezes por dia, à noite já tem um monte para lavar. Você pode fazer tudo. Se esquecer de fazer uma coisinha ou não der tempo, aquilo que você não fez, eles reparam que tá sem fazer. Na minha família nunca teve alguém para me apoiar, para me dizer, olha, você tem que estudar. Não foi assim. Quando minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha irmã e com meu cunhado. E eu fazia tudo em casa, desde lavar louça até... Eu era igual uma empregada. E eu era uma criança praticamente. Quando eu terminava tudo em casa, eles me levavam para a roça, para trabalhar junto com eles. Fazem uns 17 anos que eu trabalho e hoje eu tenho meu salão de beleza. E eu continuo cuidando de tudo, da casa, do salão, da minha filha. E eu quero que ela continue se dedicando aos estudos, que ela não trabalhe fora. A violência, segundo a Organização Mundial da Saúde, é caracterizada pelo uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, diz em seu artigo 2º que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A mesma Lei Maria da Penha define que violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E esta violência pode ocorrer na unidade doméstica, nas relações familiares ou nas relações íntimas de afeto. Segundo o mapa da violência de 2015, homicídio de mulheres no Brasil, 55,3% dos crimes contra as mulheres ocorreram no ambiente doméstico e 33,2% dos criminosos foram ou eram parceiros dessas mulheres. Esse estudo revela ainda um aumento de 54% dos homicídios contra mulheres negras, enquanto apontou uma queda de 9,8% dos homicídios de mulheres brancas. De 1980 a 2013, foram assassinadas no Brasil 106.093 mulheres, o que representa uma média de 3.214 assassinatos em cada um desses 33 anos. O pai judiava da gente, muito, sabe? Fazia coisa errada com a gente, com a mãe. A mãe até omitia algumas coisas às vezes pra proteger a gente, sabe? Ele sempre foi trabalhador, mas ele ia pro paiol, ficava a semana toda lá trabalhando
Vinha, passava no bar e gastava todo o dinheiro jogando e tomando. Aí ele chegava em casa a zero e a gente passava fome e frio. Passamos muita fome. Eu lembro que meu pai bebia e ele brigava com a gente. Uma vez eu tava mamando no peito da mãe. Eu mamei até os 5 anos, sabe? Aí o pai chegou bêbado em casa e ele me pegou pelo braço, me jogou no sofá e cortou o braço da mãe. Aí chamaram a polícia, ele foi preso e depois disso a gente foi morar na casa da avó. Então quando ele saiu da cadeia, ele foi atrás da gente. E a mãe gostava dele, sabe? Ele prometia que ia parar de beber, que isso, que aquilo. E a mãe sempre voltava com ele. Só que aí ele ia lá e bebia de novo. Eu lembro que o pai e a mãe se pararam várias vezes. Quando a minha mãe faleceu, como eu já disse, eu fui morar com minha irmã e com meu cunhado. Só que ele era muito ruim. Até os meus 16 anos foi muito difícil para mim, porque ele me assediava. E eu fui levando, até que eu resolvi contar para minha irmã. E o meu cunhado me expulsou de casa. E minha irmã, ela não fez nada. Eu não tinha voz naquela casa. Eu fiquei traumatizada. Eu tenho trauma até hoje, na verdade, tanto que eu nem casei. Eu nunca levei um homem pra dentro da minha casa porque eu nunca confiei. Quando eu engravidei da minha segunda filha, a gente brigava demais. A gente ficou casado por 4 anos. Depois, eu tive meu piazinho e a gente acabou se separando. Ele era ruim demais, bravo demais, ciumento. Meio que acabou me barrando. Não queria que eu fizesse nada. Eu ficava em casa, trancada. Isso me fez como eu me sentisse um nada. Depois eu comecei a trabalhar no escritório e eu me senti viva. Eu percebi que eu podia fazer o que eu quisesse, o que eu tinha sonhado. Eu quero fazer faculdade de Direito, sabe? Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Resiliência é a capacidade que as pessoas têm para, frente a determinadas situações problemáticas, superar e seguir em frente, construindo saídas positivas para suas vidas. Resiliência é estado de espírito e é também ação. As Marias que aqui escutamos e tantas outras no mundo são verdadeiras autoridades neste quesito. Vivem porque são desafiadas pelas dificuldades e seguem em frente. Naquele tempo eu tinha perdido o emprego. Eu não conseguia me sustentar financeiramente e eu não queria depender nem do pai e nem da mãe. Então eu resolvi ir embora de Irati. Fui para Santa Catarina e fiquei 1 ano lá. Eu fiquei longe da mãe, longe de todo mundo. Fui embora. Quando eu cheguei lá, era um mundo totalmente diferente daqui. Eu senti que eu tinha liberdade. Uma coisa que eu fiz no começo desse ano foi planejar. 2 anos para terminar o CBJA e mais 2 anos enfiados nos livros para conseguir passar no concurso. Aí quando eu passar no concurso, eu começo a planejar entrar na faculdade. Eu acho que aqui com uns 30,
31 eu começo a fazer a faculdade. Eu me formo lá com uns 35, 36. A gente tem que planejar. Porque se a gente não planejar, a vida segue e a gente fica largada. Eu sou uma mulher batalhadora, que dá a cara a tapa mesmo. Se não deu certo, amanhã eu vou lá, tento fazer novamente para ver se eu consigo. Não paro de tentar até eu conseguir, porque do que eu realmente quero, eu não abro mão. Nem que seja um príncipe encantado. Ou você me aceita pelas minhas escolhas e pelo que eu sou, ou não tem nada, siga a tua vida. O CBJA hoje em dia é uma porta aberta para mim, para o meu futuro, sabe? A minha maior alegria é chegar no CBJA depois de trabalhar o dia todo. Lá eu sei que me dedicando eu vou conseguir ir além. Porque eu tenho uma vontade tão grande de ser professora, de não ser mais zeladora. Zeladora é um serviço honesto, claro. Eu não reclamo de ser zeladora, porque me ajudou muito, né? No CBJA eu me sinto vitoriosa, sabe? Porque eu só tinha até o 4º ano e agora eu já tô terminando o ensino médio. E no final do ano eu vou fazer o Enem para entrar na faculdade. Eu quero ser professora dos pequenos. Eu acho que eu sou uma vitoriosa, sabe? E tô batalhando para ser mais ainda. Por isso que eu tô estudando, batalhando, trabalhando, porque eu quero chegar lá no meu destino, lá onde eu quero. Maria, onde esse nome te leva? Que marcas ele carrega? Marias iratienses, Maria de todo mundo, Marias trabalhadoras, exploradas, violentadas, Marias guerreiras, Marias plurais que resistem, existem e seguem em frente. Marias com histórias únicas, Marias que se reconhecem na história de outras Marias. Mulheres, corpo, raça, cor, tantas. Quantos modos de ser lhes são possíveis? Marias, mulheres, donas de si. Quem ouve a sua voz? Quem vê a sua luta? Marias, mulheres, donas de si. Movem as estruturas, desatam nós, se juntam, lutam, se reinventam no combate às palavras e às práticas machistas, sexistas, racistas, que exploram seus corpos, que limitam e sufocam suas vidas. Resistem, existem, criam, recriam. Quem são essas Marias? Quem diz das mulheres que não cabem no que se supõe de uma Maria? Marias trabalhadoras, Marias estudantes, Marias com companheiros, Marias com companheiras, Marias solteiras, Marias mães, Marias que não desejam a maternidade, Marias na política, Marias nas ruas, Marias mulheres, mulheres que não cabem em uma Maria, mulheres que expandem o que se entende por Maria, Marias que transformam mulheres, mulheres que transformam Maria. Você já foi cuidado por uma Maria? Já percebeu como trabalham as Marias do mundo para sustentar a vida de todos nós? E já percebeu como são desvalorizadas? E tem as Marias negras que, dentre as tantas Marias já exploradas, são mais exploradas, herdeiras do sistema escravocrata. Mas preste atenção, as Marias não deixam por menos, são poderosas, são metade do mundo, ou até pouco mais. Ao contrário do mundo capitalista, machista e patriarcal, o projeto de mundo feminino é acolhedor, cabe todo mundo nele. Um mundo sem classes, sem ricos e pobres, sem os latifundiários e sem os sem terras. Marias e mulheres de todo o mundo, univos!